Olá, pessoal. Nós estamos aqui na Praça 22 de Agosto, no centro de Linhares. Aqui no fundo tem a sede da Serliges, a seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Essa instituição faz um belíssimo trabalho de aproximar a história de Linhares, desse momento atual que nós estamos vivendo, de fazer com que a história de Linhares seja conhecida e valorizada, principalmente pelas nossas gerações. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, nós vamos trocar com vocês experiências de leitura, vamos falar de livros, vamos falar das histórias contadas nas páginas dos livros. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos compartilhar vivências de leitura, numa viagem gostosa pelo universo da literatura. Afinal, por que precisamos tanto das histórias em nossas vidas? Por que homens e mulheres contam e escutam histórias há tanto tempo? Por que necessitamos, como já escreveu tão bem o crítico Antônio Cândido, de uma dose diária de ficção, terreno da literatura? Além de nos oferecer um respiro em relação à vida concreta, ao cotidiano mais duro, maçante, a literatura alimenta a nossa imaginação e, portanto, o lugar da criação, da invenção. A escritora e pesquisadora colombiana Yolanda Reis nos diz algo muito bonito. Tudo o que foi criado no mundo foi sonhado por alguém. Foi imaginado por alguém que quis ir além do concreto, do que já existia. As histórias também nos apresentam o mundo em toda a sua diversidade, colocando na nossa frente esse catálogo de destinos humanos, como escreveu Ítalo Calvino na introdução do livro Fábulas Italianas. Quantos modos de vida, quantas personagens diferentes, quantos caminhos possíveis a literatura pode nos revelar. E por tudo isso, ela pode nos fazer mais abertos à diversidade, mais humanos. Que nos transporta para outros lugares, outros tempos e muito mais. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, isto é, o tempo que é recluso no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Nós vivemos na literatura aquilo que é a multiplicidade da vida. Por exemplo, todo ser humano sempre foi contemporâneo. Ninguém na história viveu fora da era contemporânea, cada um na sua. Mas o livro nos aproxima das outras contemporaneidades, nos coloca nos outros momentos em que outras pessoas estiveram e, ao mesmo tempo, a literatura nos traz para o agora, porque ela também lida com o nosso cotidiano. Então ela nos aproxima do aqui e agora e nos aproxima da história. Permite que a gente fantasie, que a gente medite, muitas vezes tenha a emoção, em outros momentos a meditação, a reflexão. Em várias situações a literatura faz com que nós abstraiamos tudo que está à nossa volta e ela nos retira do espaço-tempo. E para ilustrar essas idas e vindas do universo literário, na entrevista dessa edição, nossa convidada é Fernanda Farina. Fernanda é jornalista, escritora e amante da leitura. Seu apreço pelos livros a levou a produzir o canal Meu Diário de Leitura, que está fazendo sucesso no YouTube. Nessa conversa sem fronteiras, falamos de vários assuntos, de livros que ela leu, das suas experiências de leitura e também do prazer pela leitura. Quem lê tem uma visão diferenciada do mundo. Quem lê fala melhor, se expressa melhor, tem um nível, uma gama de vocábulos melhores, assim, de conseguir falar, de conseguir se expressar, fora a criatividade, fora a visão que a gente tem das coisas. Enfim, eu acho que quem lê só tem a ganhar. É caminhando nas trilhas da literatura, junto com Fernanda Farina, que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como disse o nosso ilustre escritor brasileiro Mário Quintana, o livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Então vamos permitir a companhia desse parceiro de caminhada, o livro. E para manter essa parceria funcionando, vamos seguir algumas sugestões da professora Alcenira Nogueira, aqui de Linhares, na coluna Dica de Leitura desta edição. Para gostar de ler, tem que começar a ler. É essencial e eficaz dar início. Mas eu deixo 3 dicas fundamentais que valem a pena e com certeza dão certo. Primeira dica, escolha um livro que você goste. Comece a ler um livro que te atrai. Segunda dica, leia de preferência 2 livros por vez. Ah, como assim? Eu vou ler parte de um capítulo de um livro e, se eu tenho condições, eu vou ler parte de outro capítulo de outro livro. Por que digo isso? Porque acelera a sua progressão literária e você consegue analisar um enredo de tal modo que a capacidade de interpretação é ampliada. Então, eu dou sempre a dica para os meus alunos que se dão bem, tá? Que têm excelentes resultados em interpretação, é ter o hábito de ler 2 livros por vez. E aí vai do seu tempo. Se você tem condições de dispor meia hora do seu dia para leitura, excelente. Você vai distribuir 15 minutos para cada livro e com certeza o resultado é eficaz. Segundo, ler não é simplesmente parar para ler um livro. Ler é ler tudo à sua volta. É ler pessoas, é ler placas, é ler ambientes, é ouvir músicas, é ir ao cinema. Ler é avaliar esse mundo lindo que está à nossa volta. O nosso habitat, o nosso espaço, tudo isso é leitura. Além de um ótimo companheiro de viagem, o livro nos proporciona, além do lazer, o prazer da leitura e também o papo cabeça, assim como uma tomada de consciência sobre várias situações do nosso dia a dia. Então vamos juntos para a nossa coluna Dica de Livro. Pode rodar a dica. O próximo livro da lista é esse aqui da Angela Davis, que é Mulheres, Raça e Classe. É um livro de 1981, mas que só recentemente, assim, não sei dizer exatamente quando, talvez há menos de 5, 10 anos tenha se tornado muito popular no Brasil. E aí agora, com os canais do YouTube, né, com pessoas negras tendo um pouco mais de voz, esse livro aqui passou a ser um livro que basicamente todas as pessoas que falam sobre leitura na internet já falaram sobre ele. Ele é um livro que fala de feminismo, de racismo, de capitalismo, fala sobre desigualdade, discriminação, pobreza, tudo isso envolvendo essas 3 coisas aqui, que é gênero, raça e classe, o que torna esse livro um clássico da interseccionalidade. Eu vou ler um trechinho para vocês só do início aqui. Mulheres, Raça e Classe é uma obra fundamental para entender as nuances da opressão. Começar o livro tratando de escravidão e seus efeitos, da forma pela qual a mulher negra foi desumanizada, nos dá a dimensão da impossibilidade de se pensar um projeto de nação que desconsidere a centralidade da questão racial, já que as sociedades escravocratas foram fundadas no racismo. Além disso, a autora mostra a necessidade de não hierarquização das opressões, ou seja, o quanto é preciso considerar as intersecções de raça, classe e gênero para possibilitar um novo modelo de sociedade. Para você que é uma pessoa branca e está tentando debater sobre racismo, para você que é uma pessoa negra e não entende muito como é que funcionam essas coisas, chegando agora no debate, não tem muita referência, esse livro aqui é simples de ler e é uma aula, como todos os livros da Angela Davis. Então, recomendo que você compre esse aqui, todo mundo deveria. E vamos conhecer a história de uma leitora que se tornou escritora por causa da paixão pelos livros. Acompanhe junto comigo na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. A minha mãe era professora universitária, né, da área de letras. Então, lá em casa sempre teve muito livro, porque minha mãe sempre leu muito. E a partir, então, dessa história que eu fiquei muito admirada e muito espantada, porque eu achava que ninguém tinha me falado como era bom ler. E aí foi um livro atrás do outro. E minha mãe sempre se preocupou em dar literatura, né, fornecer livro para mim e para o meu irmão. E a sorte estava lançada. De incentivo em incentivo, nasceu uma escritora. E aí um belo dia, como eu te disse, por acaso, eu nem sei explicar como é que foi,
Eu acordei no meio da noite, meu marido dormindo. Eu acordei, Roberto, acorda. Ele, o que foi? Eu falei, eu vou escrever um livro. Ele, ok. Ele virou pro lado e dormiu. E, de fato, no dia seguinte eu comecei a escrever. Em 3 meses eu estava com o primeiro romance publicado. Depois eu escrevi outro, e outro, e outro. Foram, nesse período que a gente esteve nos Estados Unidos, acho que foram 5 ou 6. Hoje já são 4 livros publicados, ganhou 2 concursos e o nome dela está estampado entre os principais autores brasileiros. Se lançar sem medo e conquistar o mundo sem precisar sair do lugar, nada além de palavras. E você viaja, né? Você viaja. Acho que foi isso que quando eu era pequenininha, quando eu li meu primeiro livro aos 8 anos, que era um livro de aventura, que foi minha surpresa, meu espanto e meu, sabe, a magia daquilo ali, meu Deus, nunca ninguém me falou que eu podia viajar assim. E seguindo juntos com as novas gerações de leitores e leitoras, na nossa coluna Participação de Telespectadores. Vamos que vamos! Bom, eu sempre tive um auxílio dos meus pais, da minha família, né? Eles sempre me incentivaram muito a ler, mas os meus professores sempre tiveram uma influência muito grande nesse processo de leitura. Eles indicavam livros, eles me incentivavam e mostravam para mim que a melhor forma de eu viajar, de eu poder estudar, era lendo, porque ler é você viajar sem sair do lugar, é você entrar num mundo totalmente diferente. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram a ler porque eles acreditam que a leitura abrange novos mundos. Com a leitura você ganha conhecimento, não só para português, mas para várias outras matérias. E os meus professores sempre me incentivaram a ler. Eles acreditam na mesma forma, porque com a leitura, além de português, como eu disse, matemática, quando você for fazer alguma questão, você precisa saber interpretar. Então eu acredito que seja isso. É nesse passeio gostoso pelas trilhas da literatura e tendo o livro como companheiro de viagem que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Fernanda Farina. Fernanda, então, assim, só para a gente dar um toque aí para o nosso telespectador, porque a gente vai falar muito mais do seu canal, como é que está o seu hábito de leitura? Repetir essa pergunta até para fortalecer esse vínculo com o nosso telespectador. Desde a primeira vez que eu vim aqui, eu vou repetir a minha resposta, minha primeira parte da resposta. Eu leio desde que eu me entendo, sabe, professor? Não tem... eu comecei a ler a partir desse momento, por conta desse evento, não. Eu sempre li. Com agora o meu diário de leitura, que é esse meu projeto nas redes sociais, eu intensifiquei imensamente o meu hábito de leitura. Então, eu sempre li todos os dias. Hoje eu continuo lendo todos os dias e, assim, com uma intensidade maior, ou seja, um tempo maior, não só lendo os livros, mas pensando em literatura. O que, assim, é a realização de um grande sonho meu, né? A partir da elaboração do seu canal, porque um determinado momento você lia para você e você Isso. possivelmente compartilhava essa experiência com um círculo mais íntimo, né, Fernanda? Exatamente. Só que agora você está compartilhando essa experiência com o mundo inteiro, porque as redes sociais proporcionam essa possibilidade. O que mudou no seu critério de escolha dos livros? Tem um carro-chefe, assim? Tem um aspecto, por exemplo, da leitura, porque me emociona, porque tem um personagem que marca mais? Qual é o seu critério de escolha hoje? O meu critério antes do projeto era o meu gosto pessoal. Eu gosto de ficção e de ficção clássica. O seu é mais romance? Romance. O seu gênero literário? Romance, okay. Ficção, clássico, romance. Romances mais densos, romances mais antigos. Esse é o meu jeito de ler, né? O meu gosto particular.
Com o projeto, eu ampliei muito o meu leque literário. Então, hoje, por exemplo, eu já li, já joguei no meu canal, e hoje eu sou fã de não ficção, coisa que eu não costumava ler, que eu não gostava de ler. Não ficção, para o nosso telespectador, são histórias baseadas em fato real. Real. Em histórias reais. Isso aí. Okay. Então, por exemplo, um livro de não ficção que eu gostei muito, que está lá no meu diário, é o livro Escravidão, volume 1, do Laurentino Gomes, que é baseado nessa história real que todos nós conhecemos, que é a escravidão brasileira na sua primeira fase. Laurentino escreveu alguns livros sobre a história do Brasil, não é isso? Ele passou assim, a carreira dele literária toda de não ficção, escrevendo vários livros importantes sobre momentos diferentes da história do Brasil. E hoje ele se dedica a essa trilogia, que ele lançou o primeiro, né, Escravidão Volume 1. Este ano está previsto o lançamento do segundo. Eu sei. E no ano que vem do terceiro. Então, assim, aí foi a inclusão. Um dos ganhos meus dentro do projeto, a inclusão da não ficção e também da ficção, dos romances contemporâneos, dos autores contemporâneos. Então eu aprendi com o projeto a valorizar os autores que estão aí em plena atividade literária, em plena ebulição de ideias. Que estão acontecendo nesse momento histórico. Exatamente. Então, assim, é uma responsabilidade muito maior você comentar o livro de alguém que está vivo e que está em plena produção do que alguém que já se foi. Por exemplo, você falar de um Machado de Assis tem uma responsabilidade, porque ele é um ícone da literatura, né, brasileira, se não o autor mais importante que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, também é muito importante você falar de um autor que está passivo de ver o que você está falando sobre ele, porque é o caso do Laurentino mesmo. O Laurentino acompanhou, eu conversei com ele antes de entrar com o vídeo. Durante a minha leitura, eu conversei com ele, tudo pelas redes sociais, e depois ele viu meu vídeo, repercutiu e comentou. Então, é uma responsabilidade muito grande sobre o que você vai falar do livro de uma pessoa que está ali acompanhando o seu trabalho, né? Não só o caso do Laurentino, mas de outros autores também. Tem um personagem desse novo momento de leitura seu, que tem marcado você, Fernanda, e por quê? Um personagem ou uma personagem assim, que você fala, caramba, esse personagem aqui foi super bem construído pelo escritor, pela escritora. Um livro que me impactou muito, que na verdade é uma novela, que é outro gênero, um gênero mais curto, é o autor tcheco Franz Kafka. Eu nunca tinha lido Kafka, li por conta do projeto, e o Gregor Samsa, que é o protagonista de A Metamorfose. Gregor Samsa foi um personagem que me impactou muito. Então, ele anda comigo de vez em quando, né? Porque ele tem toda uma carga emocional muito forte, ele se transforma num inseto monstruoso, mas ele continua tendo uma consciência humana. Então, e o Kafka trabalha essa questão psicológica, né? O aspecto psicológico do personagem. Exatamente. Quantas vezes a gente não se sente um inseto monstruoso em determinada situação, né? Aparentemente asqueroso, mas a gente tem aquela consciência de que a gente não é amado, de que a gente está passando por uma situação que você está sendo rejeitado. Foi o que o Gregor enfrentou com a família, né? No livro ele traz essa alegoria, ele virou realmente um inseto monstruoso, gigante. Então a gente constrói essa imagem da nossa cabeça, mas o Kafka, de uma forma muito sutil, a gente sabe que é uma leitura muito psicológica, ele trabalha muito com essa questão do que a gente se sentiria mesmo com a carcaça humana, quais são os nossos sentimentos, o que a gente anda pensando. Eu acompanho o seu canal lá no YouTube, no Instagram, né? Você sempre, além das leituras que você sugere, você sempre também passa essas dicas, né? Você sabe que de vez em quando eu uso algumas dicas suas no programa da semana, que legal. né? É porque a gente tem que fazer essa conexão com o público de quem realmente tem essa experiência. Ô Fernanda, aí pra gente entrar para falar mais especificamente do seu canal, tem uma questão no processo de ensino-aprendizagem, eu falo por causa de uma longa experiência como professor, que diz o seguinte: você pode ler de tudo, você pode ler todo tipo de livro, mas no processo de ensino-aprendizagem, a gente só aprende quando a gente muda o comportamento, né? Quando você assimila a teoria daquilo que você aprendeu e traz isso para o seu dia a dia. Então, a gente só aprende quando a gente muda o comportamento. Esse universo de leitura que você já tem, interferiu de que forma na sua percepção de mundo, como mulher, como ser humano, como mãe? Eu não me vejo
têm os livros, assim, eu não imagino que pessoa que eu teria me transformado, me tornado, que profissional, que mãe, que filha, que ser humano, que eu teria me tornado sem ler. Não consigo te responder porque eu sempre li. O que eu posso dizer, professor, é que foi um ganho contínuo. Cada livro que eu li me dava uma percepção maior, ampliava um pouco mais os meus horizontes. Então, assim, hoje eu sou fruto da educação que eu recebi e dos livros que eu li. Da educação familiar, da educação Exatamente. Formal na escola, mas também das leituras que você fez. Das leituras, porque a educação vem dos outros, né? Vem da família, vem dos pais, dos mestres, dos professores, vem de fora. Agora, a leitura vem de dentro. É um processo que depende de você. É a sua experiência com o livro, é o seu olhar sobre aquela obra, né? Uma boa obra, uma obra bem construída, é aquela que permite vários olhares diferentes. Então, assim, a pessoa que eu sou hoje, com a minha individualidade, eu atribuo tudo isso graças à educação que eu recebi e aos livros que eu li. Fernanda, para a gente falar um pouco do seu canal, como é que surgiu essa ideia? A Fernanda, que era uma leitora, né, para si, para seu círculo de amizade, familiar e de amigos, aí de repente resolve compartilhar essa experiência com o mundo inteiro. Como é que surgiu a ideia do canal? Então, eu sempre li, sempre fui aquela leitora muito entusiasmada, né? Então eu terminava de ler um livro ótimo, muito bom, fechava o livro e falava, ai, puxa vida, eu só vou poder comentar com o pessoal aqui de casa, com alguns poucos amigos que gostam de ler. Eu queria jogar isso para o mundo, eu queria expor, eu queria incentivar outras pessoas a lerem. É o que a gente estava conversando antes de gravar. Às vezes é um livro que é pouco conhecido pelo público em geral, né? Mas é um livro bom. Então eu sempre tive essa vontade. E eu leio à noite, quando eu terminava de ler, eu falava assim, eu queria um dia criar o meu diário de leitura, o meu. Porque talvez a pessoa não concorde com o que eu vá falar daquele livro, então ele é meu. E vai ser um diário, porque eu quero ler e falar dos livros que eu gosto, das minhas próprias experiências. Então, era uma ideia que ficava permeando, assim, na minha cabeça e que se manteve no campo das ideias, somente, das minhas ideias, durante alguns anos. Até que veio a pandemia. Você começou seu canal ano passado, durante a pandemia? Comecei no olho da pandemia, porque eu acho que no primeiro momento da pandemia, não agora, que eu acho que a gente já passou dessa fase, mas no primeiro momento da pandemia, acho que todos nós, de alguma forma, fizeram uma reflexão sobre a sua própria vida, sobre os seus valores, as suas escolhas, a trajetória de vida. A gente não sabia se a gente ia pegar, a gente não sabia se a gente ia sobreviver, como é que a gente ia reagir àquele novo vírus que estava surgindo. Então todo mundo fez uma reflexão sobre a própria existência e eu fiz. E aí eu pensei, será que não é agora a hora? Né? O que vai acontecer daqui para frente? Ficou tudo tão incerto que as ideias foram vindo, foram se solidificando e eu fui jogando no papel. E aí o projeto nasceu assim. Eu fui pensando, fui concatenando algumas ideias, como é que eu queria, que tipo de vídeo, quanto tempo ele ia durar, o tipo de roteiro, porque eu que faço tudo, tá, professor? Tem que ter um planejamento, né? É muito trabalho, é muito trabalho. Quando você vê o vídeo prontinho lá, parece que é fácil, né? Mas o trabalho começa na leitura, e numa leitura mais crítica, uma leitura grifada, uma leitura que você retorna para ver o que você entendeu, uma leitura que você faz algumas anotações. A minha leitura não era assim, era uma leitura mais passiva. Exatamente, Hoje já é uma leitura mais crítica, então eu não posso me dar o luxo de, me perdi. O que eu li mesmo? Volta. Não posso me dar o luxo disso. É uma leitura mais. que você tem que ter uma marcação ali, você tem que ter uma pontuação. E tem que ser contínuo, porque hoje as pessoas já esperam mais conteúdo, mais vídeos, então eu estou permanentemente lendo. Rede social, para alimentar o canal, você tem que ter uma frequência muito grande. Demais, demais. Então, assim, a ideia do projeto foi essa. Eu joguei, a minha ideia não era ter uma rotina de vídeos, nenhuma periodicidade muito fixa. Mas eu senti que quando eu joguei o primeiro, as pessoas queriam. As pessoas começam a assistir seu canal e elas começam também a se programar, tal dia a Fernanda vai publicar. Exatamente, assim? toda quinta-feira. Né? Eu tenho seguidores que falam assim, eu adoro as quintas, porque é o dia que vai ter vídeo novo, e quando não tem, geralmente tem vídeo novo.
Quando não tem, eu jogo pelo menos um post falando de algum livro. Então, quinta-feira é o dia D do projeto. Quem é seguidor de canais na rede social se sente um pouco abandonado, né? Com certeza. Quando a pessoa que é o instrumento principal dessa informação não manda nenhuma informação. Exatamente. As pessoas se sentem... Eu tenho um compromisso hoje com os meus seguidores, com as pessoas que acreditam no projeto. E essa questão dos vídeos falando sobre, tentando incentivar as pessoas a lerem, ele também não estava previsto. Mas eu comecei a receber, o contato com o público é muito interessante. Então eu comecei a receber muitas mensagens. Poxa, dá dica de como eu poderia iniciar a minha leitura. Olha, eu gosto de ler, mas eu não consigo incluir a leitura na minha rotina. Fernanda, obrigado por ter vindo mais uma vez. Você Obrigada. sabe que é sempre um prazer. Sua mãe, agradecer a dona Marli. Dona não, né? Marli. Parece sua irmã, né? É verdade. Por ter prestigiado a gente com a presença dela aqui no estúdio, tá, Fernanda? Seja bem-vinda. Olha, pessoal, vocês sabem que a pandemia continua com a triste marca de mais de 460 mil brasileiros mortos. Um momento triste para todos nós. Portanto, vamos fazer nossa parte, ficando em casa o máximo possível, usando a máscara ao sair de casa, fazendo sempre a higienização das mãos, mesmo que já tendo sido vacinado. Olá, eu sou um dos poucos brasileiros que já recebeu as 2 doses da vacina. Isso em função da minha idade. Eu estou vacinado, mas eu continuo tomando todos os cuidados. Eu não saio sem máscara de jeito nenhum, eu não entro em nenhum lugar sem máscara e eu não faço e não participo de aglomerações. Por quê? Porque não existe nenhuma vacina que proteja 100%. As melhores vacinas dão uma proteção abaixo de 100%. Então, eu, apesar de vacinado, posso contrair a doença e eu não quero. Mesmo que não seja uma doença grave, que seja uma doença de intensidade leve ou moderada, não quero ficar doente se eu puder evitar. Depois, nós temos um outro problema. O fato de estar vacinado não significa que você não possa adquirir o vírus, embora não fique doente. Porque você entra em contato com uma pessoa, adquire o vírus, você pode transmitir para um familiar ou para uma pessoa querida. Então, apesar da vacina, todos aqueles que forem vacinados têm que continuar tomando esses cuidados. É a responsabilidade com a nossa saúde e com a vida dos nossos familiares. É assim que finalizamos mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.